Evangelho de João, capítulo 21. Bispo, onde fica o Evangelho de João? Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, e logo após o Evangelho de Lucas, você vai encontrar o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Quem encontrou, diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? João 21, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus. João 21, o verso 3, a palavra do Senhor diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Agora eu quero que você vá no verso 15, ainda do capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque ter dito terceira vez: ama-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Levante sua cabeça e olhe para mim. Nós estamos na campanha Nunca Pare de Lutar. Deus, Ele trabalha através da palavra, e eu não vou me cansar de falar disso. Deus, Ele trabalha através da palavra, e toda vez que você orar a Deus, Ele vai te dar uma palavra, e Deus vai se mover em cima dessa palavra. Quando Deus disse a Ezequiel no vale de ossos secos, Ele disse: filho do homem, profetiza ao vale de ossos secos. Deus não disse para Ezequiel: olha, eu vou fazer com que esses ossos secos ressuscitem. Não, Deus deu a ele uma palavra. E você precisa entender que toda vez que você vem à igreja e você diz: Deus, resolve o meu problema, e você diz: Deus, me ajuda, Deus usa o pastor, o evangelista, o missionário, ou o ministro de louvor, o obreiro, ou quem quer que seja, para lhe dar uma palavra. E se você se mover em cima dessa palavra, você vai ver o milagre de Deus sobre a sua vida, amém? Se você crer nessa palavra, você vai ver o milagre de Deus. E a palavra de Deus para nós aos domingos é: nunca pare de lutar. A palavra que Deus tem nos dado é: nunca pare de lutar. Não desista, não desanime, não retroceda, continue, porque o Senhor vai te honrar em nome de Jesus, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não desista, porque Deus vai te honrar. A Bíblia diz que Pedro, após a morte do Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que Pedro, ele diz assim: eu vou pescar. E Pedro, quando disse que iria pescar, a Bíblia diz que os outros discípulos disseram: nós vamos contigo.
A Bíblia declara que o Senhor Jesus morre, ressuscita, mas Pedro estava vivendo um dilema. Porque se você for olhar a história de Pedro, você vai ver que na caminhada com Cristo, Pedro fracassou humanamente falando. A Bíblia diz que quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, deixa eu ir contigo. E o Senhor disse: vem. E Pedro então começa a andar sobre as águas, mas temendo o vento e as fortes ondas, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Aquilo que era para ser um grande testemunho, para Pedro foi um momento de tristeza, de vergonha. Ele disse: Senhor, me ajuda, me ajuda. Mas até aquele momento que talvez para Pedro era de tristeza e ele não entendia, Deus tinha um propósito naquilo tudo. Diga amém por isso. Até quando ele começou a afundar, aquilo tinha um propósito. Porque Jesus disse para Pedro, quando Pedro, na caminhada com Cristo, no início, Jesus disse: vem e me segue, que eu vou fazer você pescador de quê? De homens. Pedro era pescador de quê? De peixe. Pedro sabia o que era tirar um peixe da água, sim ou não? Sabia. Pedro sabia o que era pescar um peixe, mas Pedro não sabia o que era pescar um homem. Pedro nunca tinha pescado um homem. Agora, quando Pedro está afundando, o que ele disse para Jesus? Me socorre. Aí Jesus vem e pesca Pedro. Pedro estava o quê? Afundando. Pedro estava lá na água, sendo submergido. E Jesus vem e pega Pedro. Jesus literalmente pescou Pedro. E jogou para fora. E agora Pedro passa a entender o que é ser um pescador de homem. Porque o que é ser um pescador de homem, bispo, é quando as pessoas estão naufragando, estão afundando, e você vem e diz: aqui deixa eu te ajudar, vem, deixa eu te tirar desse fundo do poço. Pedro então aprende com Jesus até mesmo no momento de derrota, no momento da sua pequenez, da sua fé, ele aprende com Jesus o que é ser um pescador de homem. Só que na caminhada de Pedro, você vai ver que Pedro fracassou. Pedro, outrora, ele disse para o Senhor: tu és o Filho de Deus, ousado por Deus. Jesus disse: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Só que, passado alguns instantes, o próprio Pedro, que estava sendo usado por Deus, deu lugar para o diabo. E ele disse: Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas de Deus e somente a dos homens. Pedro disse que não ia negar Jesus, e negou Jesus 3 vezes. E se você for entender a história de Pedro, como tudo começou, a Bíblia diz que Pedro era pescador, e ele havia pescado a noite toda e não havia pegado nada. Pedro estava lavando as redes. Pedro tinha uma empresa de pesca, e naquela noite não havia pegado nada. E Jesus então pede a Pedro para subir no barco de Pedro. E Jesus começa a pregar a palavra de Deus, começa a ensinar as pessoas em cima do barco, as pessoas que estavam ali ouvindo ele. E de repente Jesus fala com Pedro: olha, entra no barco, vamos pescar. E Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós iremos. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe, chamaram mais outro barco e pegaram tanto peixe, que os 2 barcos pareciam que iam afundar de tanto peixe. Sobre a palavra de Deus Pedro se moveu, e o que ele não pegou a noite toda, talvez o que ele não pescaria num mês, ele pegou em instantes, durante o dia. Um milagre do Senhor Jesus na vida de Pedro. A história de Pedro começa a mudar. Pedro prospera naquele momento. Foi um momento que a empresa de Pedro prosperou. Aquele momento foi um momento que a empresa de Pedro ficou rica. Agora Pedro estava rico porque eles pegaram tanto peixe, mas foi tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Aí quando Pedro prospera, sabe o que Jesus disse para Pedro?
vem e me segue. Eu pergunto para vocês, se fosse você, e se Deus prosperasse a tua empresa hoje, e se Deus prosperasse a tua vida hoje, e dissesse para você assim: larga tudo e me segue. Pedro prosperou. Pedro tinha pegado tanto peixe, a empresa de Pedro rebentou de tanto peixe, mas rebentou no sentido de cresceu. E Jesus manda ele largar tudo e seguir a ele. E sabe o que Pedro fez? Ele seguiu Jesus. Pedro entendeu o que muitas pessoas não entendem, porque tem muitas pessoas que estão ficando com a bênção. Pedro disse: não, eu não quero a bênção, eu quero o dono da bênção. Eu quero esse homem, eu quero a presença dele, porque muitos outros poderiam se contentar com aquele, ficar com aquele milagre, mas aquele milagre iria acabar. Aquele milagre iria precisar de outro milagre. E Pedro disse: não, eu não vou ficar correndo atrás de milagre, eu vou andar com aquele que é um milagre. Pedro começa a andar com Jesus, Pedro começa a caminhar com Jesus, Pedro começa a viver o sobrenatural com Jesus, porque só Jesus é que tem o poder de fazer coisas grandes na nossa vida, amém? E o mesmo Jesus que fez coisas grandes na vida de Pedro, vai fazer na sua vida, amém? O mesmo Jesus que mudou a história de Pedro, vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua casa, vai mudar a história da sua família. Jesus curou a sogra de Pedro, e se Jesus curou a sogra de Pedro é porque Pedro era casado, sim ou não? Pedro tinha uma família. Jesus abençoou não só Pedro, mas a família de Pedro. Pedro era abençoado por Deus. Teve um momento que eles precisaram pagar imposto, e Pedro disse: Senhor, a gente não tem dinheiro. Jesus disse: Pedro, vai lá no rio, pesca um peixe, e na boca desse peixe vai ter 2 moedas. Irmão, só Jesus para fazer isso. Isso é só para quem crê, isso é só para quem vive pela fé. O problema de nós, muitas vezes cristãos, é que nós andamos muito pelos meios naturais. Ah, pastor, eu não sei, pastor. Pastor, eu não sei se ninguém me ajudar. Irmão, a sua provisão, a sua dependência não vem do homem. A nossa provisão, a nossa dependência vem de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer, eu só creio que Ele vai fazer. Eu não sei como Deus vai me prosperar, eu só sei que Deus vai me prosperar. Eu não sei como Deus vai mudar a tua história, mas de uma coisa eu sei, que Ele vai mudar se você crer, amém? Eu não sei de onde vai vir, se é do leste, do oeste, do norte, do sul. De uma coisa eu creio, que Ele pode fazer na sua vida rapidamente. Deus pode fazer na sua vida aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer. Só que chega um momento na vida de Pedro que ele se frustra, ele se cansa, porque a caminhada cristã é assim. A gente tem decepção, a gente se frustra com pessoas e com a gente, porque Pedro, ele disse que não ia negar Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. Pedro retrocede, Pedro se envergonha de Deus, Pedro se envergonha do Senhor para escapar de uma punição. Ele nega Jesus, e Pedro estava frustrado, Pedro estava cansado de lutar, cansado de não conseguir, cansado de errar. E o que Pedro faz? Ele diz: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar porque não está dando certo, eu vou voltar a pescar porque eu tenho errado muito. E é isso que o diabo coloca na mente de muitas pessoas. Você muitas vezes tenta e você não consegue, muitas vezes você fracassa em alguma coisa, aí o diabo fica colocando na sua mente que é melhor você voltar a fazer o que você fazia, voltar para o mundo. É melhor você voltar para as coisas que você fazia. Ele fica insistindo para que você pare. E a Bíblia diz que Pedro parou. Ele parou no seu chamado e foi pescar. E quando ele está pescando, Jesus já havia ressuscitado. Jesus na beira da praia fala o quê? Amigos, pegaram alguma coisa? E eles disseram: nada. Irmãos, não vai dar certo. Se você sair da presença de Deus, não pensa você que você vai ser feliz lá fora.
Não pensa você que você vai prosperar lá fora. Porque sem Jesus, meu irmão, é frustração. Sem Jesus é decepção. Sem Jesus é engano, é ilusão. Porque tudo que o mundo oferece para as pessoas é ilusório. É ilusão. Você achar que lá fora você vai crescer. Você achar que lá fora, no mundo de pecado, você vai ser feliz. Você achar que fora da igreja a sua vida vai ser boa, que você vai ter paz. Isso é ilusão, isso é engano. Pedro sem Jesus, meu irmão, não funcionava. Pedro sem Jesus não pescou nada. E Jesus disse para ele: lança a rede do outro lado, do lado direito. E eles pegaram 153 peixes. E então João disse assim: Senhor, disse para Pedro, é o Senhor. Pedro foi, nadou até Jesus e encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus já estava com peixe e assando. Eles tinham passado a noite toda pescando e não pescaram nada. Quando eles vêm para a praia, Jesus já está assando peixe. Olha que maravilha. Jesus já está com peixe pronto, preparado, e manda eles trazer os outros peixes. Então eles fazem ali um churrasco de peixe e começam ali a se deliciar. E Jesus faz uma pergunta para Pedro, a pergunta mais importante da vida de Pedro, a pergunta mais importante da minha vida, da sua vida. Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Você ama a Deus? Aí Jesus pergunta para Pedro: você me ama? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus torna a perguntar novamente: você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu orei a Deus e perguntei: Deus, como que a gente faz para nunca parar de lutar? Porque a gente erra, a gente fracassa, a gente se decepciona nessa vida. Como que a gente faz para nunca parar de lutar? Eu disse: Senhor, como? E o Senhor me deu essa palavra. Sabe, querido, quando você ama algo, você nunca vai desistir desse algo. Quando você ama a Deus, você nunca vai desistir de Deus. Quando você ama a palavra de Deus, você nunca vai parar de lutar pela sua casa, pela sua família. Quando uma pessoa diz: eu estou parando, é porque ela perdeu o amor. Quando uma pessoa diz: eu não vou lutar mais, é porque ela perdeu o amor. Porque aquilo que a gente ama, querido, a gente luta, a gente vai até o final. Por que você dá um duro retado? Por que você trabalha? Porque você ama o seu filho e você quer dar o bom e o melhor para o seu filho. Por que todo dia você acorda cedo? Por que você se submete a tantas situações difíceis? Porque você ama a sua família e você quer dar o melhor para a sua família. E você não desiste, e você não para, e todo dia você está lutando, porque você ama alguém, porque você ama a sua família. Por isso que você não desiste do seu trabalho. A mesma coisa na vida. Se você amar a Deus, você nunca vai desistir de Deus. Diante de lutas, dificuldades, de provações, você nunca vai parar de orar, você nunca vai parar de ir para a igreja. Mas o que o inimigo faz? Ele vai esfriando o nosso amor. Porque quando você vai esfriando no amor, você vai perdendo a vontade de orar, você vai perdendo a vontade de ir para a igreja, você vai perdendo a vontade de congregar. Aquilo para você já não vai ter tanta importância. E o que o Senhor Jesus fez com Pedro? Jesus injetou em Pedro o amor. Pedro, não para de lutar pelas minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Se você ama a Deus, não desista do seu casamento. Se você ama a Deus, não desista do seu esposo. Se você ama a Deus, não desista do seu filho. Se você ama a Deus, não desista do seu pai, da sua mãe. O Senhor está perguntando: você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Ele vai dizer: cuida do seu esposo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida do meu filho, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? São as pessoas. E é esse amor que nunca vai nos fazer a parar de lutar, amém? É o amor de Deus em você.
É o amor pelas coisas de Deus que vai fazer com que você não desista da obra. É o amor de Deus em você que vai fazer com que você não desista do seu chamado. O amor de Deus em você que vai fazer com que você não pare, que vai fazer com que você continue lutando, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de luta, de fracassos, de tropeços, mas você vai continuar lutando, porque você ama a Deus, amém? Quem ama a Deus pode cair, pode tropeçar, pode fracassar, mas essa pessoa não desiste, essa pessoa não para. Puxa, quantas vezes o diabo coloca na sua cabeça porque você pecou. Para com a obra, para da igreja, você não merece, ele é o nosso acusador. E Pedro, mesmo fracassando, mesmo falhando naquilo que ele disse que não ia falhar, Jesus não desistiu dele, Jesus acreditava nele. Deus não vê eu como estou hoje, Deus não vê você como você está hoje, Deus vê você lá na frente, amém? E lá na frente você vai dar muito fruto. Lá na frente você vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Lá na frente você vai crescer, vai prosperar. E a palavra de Deus é: cuida das minhas ovelhas. Deixa que o resto de Deus cuida de você, amém? Não pare, não desista, não saia da igreja, não abandone o chamado, não abandone sua família, porque Deus vai mudar a sua história, amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Jesus mudou a história de Pedro e vai mudar a sua história. Nós vamos ter um momento da ceia. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Quem já é batizado? Bispo, eu não sou batizado. Depois você me procura para a gente poder marcar o seu batismo. Mas eu quero que todos vocês fiquem de pé. Nós vamos fazer uma oração por você e depois nós vamos ter o momento da ceia. Feche os teus olhos neste momento. Deus não cobra de mim, de você, perfeição. Nós não somos perfeitos. Você se cobra tanto de você. Você se cobra tanto a perfeição. E por isso que muitas vezes você fica frustrado. Você fica chateado. Você fica pensando em desistir. Ei, entenda uma coisa. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós vamos falhar. Nós vamos errar. Nós vamos muitas vezes naufragar. Mas em tudo Deus tem um propósito. O que Deus requer de mim, de você, é que você não pare. Aos trancos e barrancos, continue lutando. Continue lutando pela sua salvação. Errou? Levanta, peça perdão a Deus. Não deixe o diabo ficar te acusando, não. Se você está vivo aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está aqui nessa noite é porque você, como Pedro, Jesus te escolheu e Ele quer que você cuide das ovelhas dele. E você diz: bispo, quem eu, bispo? Logo eu. Sim, é você. Porque é você que Deus tem um propósito, é com você que Deus tem uma chamada, é você que Deus quer usar. Bispo, mas tem tanta gente melhor do que eu. Ei, Deus escolheu você. Deus está interessado em você. Feche os teus olhos neste momento. Se renda a Deus. O Senhor não desistiu de Pedro, Ele não desiste de você. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de nós. Ele vai até o nosso encontro para mostrar que sem Ele nós vamos fracassar. Sem Ele você não vai conseguir. Não tem felicidade, não tem alegria. Alegria você só vai encontrar no Senhor. E o Senhor está perguntando: você me ama? Se você me ama, não desista do seu esposo. Se você me ama, não desista do seu chamado. Você ama Jesus? Não desista da igreja. Você ama Jesus? Não desista do chamado que Ele te chamou. Você ama Jesus? Não desista da sua família. Não desista de você. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o coração. Fale com Deus neste momento. Se você ama a Deus, fala para Ele que você o ama. Você não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. O Senhor não desiste de você. Não importa para onde você vai, o Senhor sempre vai insistir com você, dizendo: eu te escolhi. Eu tenho um plano, você é escolhido, você é escolhida pelo Senhor. Ainda que você se ache incapaz, ainda que você se ache falho, foi você que Deus escolheu. Eu não sei o que Ele viu em você, eu não sei o que o Senhor enxergou em você, mas Ele viu algo grande, Ele viu algo extraordinário. E Ele veio aqui nessa noite, através dessa palavra, nos ministrar. Não desista, não pare, não retroceda, não volte a pescar. Não, o Senhor não te chamou para pescar. O Senhor te chamou para poder ser pescador de homens. O Senhor te chamou para poder ganhar almas. O Senhor te chamou para ser um ganhador de almas. O Senhor te chamou para ser um instrumento nas mãos dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, assim como o Senhor restaurou Pedro, meu Pai, liberando o perdão, assim como o Senhor nos restaurou nessa noite, Pai, está aqui essa ceia, meu Pai, para nos lembrar, ó Deus, que o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não parou de lutar por amor a nós. É o amor que faz com que a gente continue lutando. Ó Deus, então coloca esse amor no nosso coração, amor pelo Senhor, amor, Senhor, pelas almas, amor pela nossa família, para que a gente não venha desistir da nossa família, para que a gente não venha desistir, Senhor, das almas, Pai, que nós não venhamos retroceder, mas que venhamos, meu Pai, apacentar as tuas ovelhas, assim como Pedro fez, continuou firme no propósito que o Senhor tinha para ele, meu Pai. Pai, está aqui esse pão, meu Pai, está aqui esse suco que representa o teu sangue, Pai, que quando aqueles que forem participar dessa santa ceia, meu Pai, possam se lembrar que o Senhor não desistiu dele, que o Senhor não desistiu dela, que o Senhor não parou de lutar por causa do amor que o Senhor tinha por nós, e que esse amor possa invadir o nosso coração, e que nós não venhamos desistir, e que nós não venhamos parar. Eu vou pedir que passe os elementos. Se você vai pegar, pegue, e se você não vai cear, mas continue de pé. Isso. Enquanto isso, eles vão louvar o Senhor, e daqui a pouco nós vamos ter o momento da ceia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Isso. Com
este é o maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Oh, aleluia! Vencear. O mestre chama vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Outros pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Aleluia. Muitas pessoas, elas não vêm para o culto de ceia, não que seja o caso de algum irmão que tenha faltado hoje, mas muitas pessoas, o diabo coloca na mente assim: você vai para a igreja hoje é Santa Ceia, e você não vai tomar ceia porque você é pecador. Mas nós que estamos aqui participando da ceia, nós estamos participando da ceia justamente por isso, porque somos pecadores, porque somos falhos. A ceia não é porque a gente é perfeito, não é porque a gente não errou, não, é porque somos pecadores arrependidos, porque somos pessoas que queremos viver para Deus, que queremos ter um concerto com Deus, somos pessoas que estamos arrependidos. Agora, a questão é, a pessoa muitas vezes diz assim: eu não vou para a igreja porque eu não quero abandonar o meu erro, não quero abandonar o pecado. E o que Deus quer é que a gente abandone os pecados, abandone os nossos erros. Tem coisa que eu sei que você não vai conseguir só. Tem pecado, tem vício que você vai precisar pedir alguém para te ajudar em oração. Vai precisar pedir o bispo, o pastor, vai precisar fazer campanha de oração para Jesus te libertar. Vai pedir: Jesus me ajuda. Porque tem coisa que é só Jesus, você não vai conseguir, mas Ele pode te ajudar, Ele pode te libertar. Então a Santa Ceia, querida, é para a gente se lembrar que nós somos pecadores, e que aquele que não tinha pecado, morreu por nós na cruz do Calvário, e ressuscitou, amém? Então, se você talvez não vai participar da ceia, não se constrange, se conserte, se alinhe com Deus. E você que vai participar, não acha que você está participando porque você merece. Não, não é mérito. Isso aqui não é para quem merece. A ceia é para quem não merece, é para todos nós. A ceia é para quem errou, para quem falhou, mas que reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário. A ceia é para falar do sangue dele, do corpo dele. Esse sangue que é representado aqui através desse suco, que nunca correu pecado, que nunca experimentou o que é ser pecador. Ele teve os pecados da raça humana sobre o seu corpo, mas ele mesmo nunca pecou. O seu corpo morreu pelos pecadores. Então a ceia não fala de mim, fala dele. Porque muitas vezes você fica pensando que a ceia, o pastor vai tomar ceia porque ele é certo. Não, eu vou tomar ceia porque eu estou lembrando que o certo é Jesus e o errado sou eu. É eu que estou errado, foi por causa de mim que ele morreu. Então a ceia é para mostrar que nós precisamos viver para Deus e que ele morreu na cruz do Calvário, amém? Feche os teus olhos neste momento.
Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. Peça a Deus que te perdoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós reconhecemos, meu Pai, que erramos, que falhamos, até que muitas vezes nós falhamos. Eu não vou mais errar nisso aqui, e acabamos errando, acabamos tropeçando, Deus. Mas o Senhor sabe do desejo do coração de cada um do meu irmão. Não deixa, meu Pai, Satanás ficar condenando essa pessoa. Deus, mostra para essa pessoa que o perdão está disponível para ela. Mostra para essa pessoa que ela está sendo perdoada, porque ela está pedindo perdão ao Senhor. Pai, porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar. Ó Deus, a ceia não fala de mim, mas fala do Senhor. Esse pão não representa o meu corpo, mas representa o corpo do Senhor. Esse suco não representa o meu sangue, mas representa o sangue do Senhor. Ó Deus, a ceia não tem a ver comigo, mas contigo. O Senhor, meu Pai, veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos dar vida. Ó Deus, o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor nos amou. Pai, o Senhor possa, meu Pai, fortalecer o meu irmão, a minha irmã. Deus, eu sei que muitas das vezes na caminhada tem coisas, meu Pai, que nos prende. E talvez tem pessoas aqui que ainda não conseguiram se libertar de algum pecado. Ó Deus, mas ela está aqui, ele está aqui, porque ele não desiste do Senhor, porque ele quer viver uma vida transformada. Então ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, assim como o Senhor me ajudou em muitos dos meus pecados, que eu não conseguia, meu Pai, me libertar. Assim como o Senhor me ajudou a vencer, meu Pai, muitos pecados, e hoje eu estou aqui, meu Pai, vencendo a cada dia, mas não escravo de alguns erros que eu cometia lá no passado. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz dessa igreja uma igreja santa, faz dessa igreja uma igreja que busca viver para Ti, Pai. Que o meu irmão, a minha irmã, meu Pai, a cada dia possa se consagrar, dizer não para a sua carne, dizer não para as suas vontades, renunciar todo o prazer, todas as coisas desse mundo, e que o prazer dela venha a ser no Senhor. Pai, nós consagramos esse pão, esse cálice, que quando essa pessoa participar dessa ceia, ela possa receber, ó Deus, as virtudes, a graça do Senhor, e que ela possa se lembrar do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus, que foi entregue por você naquela cruz. O corpo dele que carregou os nossos pecados. Ele morreu no meu e no seu lugar. Beba do suco, se lembrando do sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Feche os teus olhos, toda a igreja se renda a Ele. Da vida ao pão que nos traz consolação. Eis que é tudo preparado, já estás. Esse é o Mestre te chama a mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus ensinar. Levante as suas mãos aos céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por ter entregado a tua vida na cruz do Calvário para me salvar e me perdoar. Diga: Senhor, a partir de hoje, que o teu amor possa invadir o meu coração e que eu venha perseverar no teu propósito e na tua vontade, em nome de Jesus, os que credes, amém? Dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus.